É muito bom para mim ter confiança quando eu não estou aqui, que a palavra vai ser pregada e vai ser uma palavra boa. Graças a Deus nós temos uma equipe pastoral que faz isso. Amigos, feliz dia dos pais. Amém? Se você é pai, fique de pé. Vamos reconhecer vocês neste momento. Vamos reconhecer esses homens de Deus aqui. Amém? Glória a Deus para cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês, a sua família, ricamente. Amém. Seu casamento, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Amém. É muito bom esse dia, muito importante. E obviamente nossa mensagem hoje, eu tenho os pais em mente, embora a mensagem sempre para todo mundo. Mas em Salmo 127, a palavra diz: se não for Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Tenho uma história para vocês. Em março este ano, Sonny Jenkins, um nome, né? Na verdade, não é nome real, que estou protegendo o nome real, mas Sonny Jenkins é um americano que tem 34 anos e ele estava visitando o Rio de Janeiro durante o carnaval. E ele estava festejando, bebendo, fazendo aquela coisa, né, do carnaval. E ele estava num bar em Vidigal, né? Ele conheceu uma garota, não era sua esposa estava aqui nos Estados Unidos, junto com os filhos. E mais tarde ele foi para um motel numa área relativamente perigosa da cidade do Rio, imagino, não brincando, para encontrar a mulher que ele acabou de conhecer. Na hora de pagar o motel, ele não tinha o dinheiro necessário, eles não aceitaram. Ele precisava ir para algum lugar para pegar dinheiro. E o funcionário do motel falou para ele: você precisa ir para o posto de gasolina, porque tinha caixa eletrônico lá. Mas você precisa usar a passarela para ir para lá. Mas ele não entendeu muito bem a questão de passarela. E o funcionário falou: não tenta atravessar a rua. Em vez disso, Sonny tentou atravessar a rua, atravessou a rua, na verdade, subiu na grade, na cerca que fica na mureta central lá. Infelizmente ele caiu do outro lado da Avenida Brasil. Um carro que estava indo mais que 5 km por hora atingiu ele e ele morreu. O carro nem parou. Chegou a ambulância. Ele ainda estava ciente quando a ambulância pegou ele, mas ele não resistiu, ele não conseguiu resistir. E ele estava falando: por que eu fiz isso, por que eu fiz isso várias vezes. E quando a gente acaba ouvindo uma história como essa, é meio triste, muito triste. Eu sinto muito por ele e ainda mais por sua esposa, seus filhos aqui nos Estados Unidos. Eu não gosto de usar alguém como um exemplo de o que não fazer, vamos dizer. Embora a Bíblia faz isso muito com as pessoas. A Bíblia faz isso direto, né? Mas Sonny foi imprudente, ele foi tolo. Para usar as palavras de Cristo, ele construiu sua casa na areia e não na rocha sólida. Ouvindo essa história de Sonny, você pode pensar: como alguém pode cometer tantos erros consecutivos? Primeiro, ter um caso, que já é grave e suficiente, não é? Segundo, estar bêbado num bar, numa área perigosa de uma cidade que você nem conhece. Terceiro, levar alguém que não é sua esposa para um motel. Quarto, não ter dinheiro para pagar no motel. Quinto, não dar ouvidos ao funcionário do motel. Sexto, tentar atravessar a Avenida Brasil 2 horas de manhã e finalmente cair na rua e ser atropelado por um carro. Nesse exemplo triste, nós podemos ver que ele ignorou conselhos sábios. Ele escolheu impulso em vez de prudência. Ele subestimou o risco. Mas a sua queda não foi apenas alguma coisa física. Foi uma consequência, infelizmente, podemos presumir, de uma vida sem certos fundamentos. E o que eu quero dizer para todos nós, os homens em particular aqui: não acredite que você não pode ser como ele de certa forma. Você pode ser, e eu também. Tenha cuidado para não acreditar que você também não poderia cair. Porque vamos ser honestos, em nossas vidas, pais, homens, também mulheres, esposas,
a gente já tomou, em algum momento de nossas vidas, uma série de decisões idiotas. Quem não fez isso? Todo mundo fez isso. Todo mundo fez isso. E nossas vidas são a suma, the sum of várias decisões pequenas que nós estamos tomando todos os dias. Inclusive, a própria direção da nossa vida é a suma das decisões que nós estamos tomando, baseado nos valores que nós temos. O ponto é, nós vivemos com prudência ou nós vivemos de uma forma imprudente? Nós vivemos autenticamente ou nós vivemos como hipócritas? Ou tomamos decisões com Cristo em mente ou não? Construímos nossa casa sobre a rocha sólida ou construímos na areia? Então, nosso texto que a gente vai ler hoje de manhã não é complicado, é simples. Todo homem, todo pai, toda mulher, toda esposa está construindo alguma coisa. A questão é, será que vai permanecer? O texto que a gente está prestes a ler aqui é um simples lembrete de que nós precisamos construir as nossas casas sobre a rocha. Vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo Mateus 7, 24 a 28. Mateus 7, 24 a 28. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ele não caiu, porque tinha suas alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. A palavra de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra. Através dessa passagem bem simples do Senhor, existe muita profundidade. Que possamos hoje entender a profundidade que existe dentro dessa passagem, para que a gente pudesse viver vidas que glorificam a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vocês podem sentar. Essa passagem é considerada por alguns como o clímax do Sermão do Monte. Jesus já abordou orgulho, a raiva, luxúria, ansiedade, vingança. E então ele se concentra agora nas últimas partes aqui na ideia de hipocrisia, que a gente tem falado bastante sobre. A forma que nós estamos dando, será que é uma forma hipócrita? A forma que nós estamos jejuando, a forma que nós estamos julgando, que o pastor Sávio tratou semana passada. Falamos sobre quase tudo isso na nossa série. E Jesus termina com um aviso. Sua resposta a tudo que eu tenho pregado, tudo que eu tenho ensinado nesses últimos capítulos, todas as minhas palavras, tudo que eu disse, vai determinar o tipo de homem que você é, o tipo de mulher que você é. Jesus está dizendo sobre o que você vai construir a sua vida. Em Cristo, a rocha sólida, ou na areia deste mundo. Como eu falei, esse texto não é difícil, é tão simples que uma criança pode entender. Quando eu estava fazendo coutinho em casa, eu falei com meu filho de 6 anos, ele entendeu, Joshua, sim pai, nós precisamos construir nossa casa sobre a rocha, on the rock, não sobre the sand. Ele entendeu imediatamente. Mas colocar esse texto na prática é muito mais difícil. Na verdade, a coisa mais difícil na vida é colocar nossa teologia na prática, não é? Todos nós que temos estudado teologia entendem isso muito bem, ou deveríamos entender. Colocar a teologia na prática é a coisa que realmente quem é crente consegue fazer. É a forma que a gente mostra que nós somos pessoas autênticas. Então, quem é hipócrita não entende isso. Mas quem não é hipócrita, vive com sabedoria, com prudência. Não vive tolamente, imprudentemente. Então, homens, pais em particular, que estão aqui hoje, devemos viver de uma forma sábia. Devemos viver sabiamente. Devemos viver as nossas vidas de uma forma prudente. Quando você pensa no seu pai, o seu pai foi um homem prudente ou imprudente? Eu não vou pedir você para levantar a sua mão, porque eu sei que nós temos todo tipo de pai representado aqui. E também seus pais. Mas
você acha que seu pai foi prudente ou imprudente? Para um momento para refletir sobre isso. Que tipo de lar seu pai construir? Um lar emocionalmente, espiritualmente. Que tipo de lar, homens em particular, pais que você está criando? Porque todos os dias nós temos uma escolha, né? Viver com prudência ou viver de uma forma imprudente. O homem prudente constrói com sabedoria, ele constrói com previsão. Ele acaba construindo com obediência ao Senhor como coisa principal. O homem imprudente constrói para as aparências, para a conveniência, para prazer. Ele sempre acaba ignorando os avisos. Nós precisamos escolher prudência. Na cultura em que nós vivemos, a prudência é um ato revolucionário. Está entendendo? Revolucionário. Você quer se destacar? Ser uma pessoa prudente no meio de um mundo com muita gente que só pensa em coisas fúteis. A prudência é a resistência. Sabe, alguns anos atrás, we are the resistance, nós somos a resistência. Uma questão política, questão sobre cultura, questão sobre várias coisas. A verdadeira resistência é prudência. A prudência se posiciona contra o vento. Se posiciona contra as tempestades e constrói algo que vai durar. A prudência é um ato revolucionário. A prudência se posiciona contra a chuva, contra as torrentes. Fornece estrutura. A prudência fornece conforto. Fornece um escudo, a shield. Um escudo contra todos os desejos dessa cultura. Um escudo contra as opiniões e os desejos passageiros deste mundo. Quando nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, com prudência, paz, tudo muda. Tudo muda. Então hoje, de uma forma rápida, eu quero destacar 5 coisas nas quais você e eu, a gente conseguir crescer, vivendo de uma forma prudente, vivendo com um homem que construir sua casa na rocha, vai fazer toda a diferença. Mas antes de compartilhar sobre construir sobre a rocha, dessas 5 maneiras, eu quero abordar alguma coisa. Portanto, existe uma espécie de acordo quase oculto entre os pastores de muitas igrejas, que no Dia das Mães, o que a gente faz? A gente encoraja as mães, a gente fala bem das mães, são ótimas, fazem tudo melhores, são excelentes, realmente são. Em Dia dos Pais, a gente dá um soco para os pais, você é terrível, você precisa mudar, você é pecador, você é terrível, blá 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 blá, assim, tem que fazer melhor, be better, precisa melhorar. Nem eu entendo isso de certo grau, particularmente porque nós vivemos em uma cultura que tem uma falta de verdadeira masculinidade às vezes. Por isso muitos movimentos têm surgido. Alguns saudáveis, outros não saudáveis, mas surgiram por causa dessa vácuo, né? A palavra certa, que existe. Há muitos, obrigado. Há muitos homens fracos e sem rumo, e pais ainda mais fracos e sem rumo. Mas muitas vezes essa mensagem de simplesmente fazer o melhor, se a gente prega isso demais, a gente acaba perdendo a mensagem central do Evangelho, que é Jesus que vai nos ajudar. É Jesus que vai salvar cada um de nós. É Jesus que vai nos ajudar a fazer o nosso melhor. É Ele que faz a transformação. É Ele que faz a obra. Então, é importante que a gente não pense que a mensagem de Deus Pais é do better. A mensagem de Deus Pais é olhe para Cristo, que vai te ajudar a ser mais como Ele. Amém? E essa transformação que você e eu, pai, a gente precisa, não significa que você vai ser, vamos dizer, um estereotípico, como se diz? Estereótipo? The stereotypical guy. Deus criou você de uma certa forma. A sua masculinidade tem que refletir quem Cristo quer que você seja. Não necessariamente uma caricatura de quem você deveria ser. Entendeu? Então, todo mundo tem diversidade diante de Deus. Tem caras que vão gostar de fazer várias coisas que outros caras não vão gostar. Amém. Não tem problema com isso. A masculinidade bíblica é seguir Cristo da melhor forma que você consegue.
Ele vai te ajudar a ser o homem que realmente está atrás do coração dele. Amém? Então, hoje, eu quero encorajar os pais primeiro. Eu quero encorajar vocês muito. Por quê? Sabe alguma coisa? Nós temos alguns homens e os pais fantásticos aqui em nossa família. De verdade. Nós temos algumas pessoas aqui, alguns homens, alguns pais fantásticos. Nosso campus tem homens fantásticos. Temos mulheres incríveis também. Incríveis também. Porque eu acredito que ambos são necessários para fazer uma igreja refletir a plenitude da noiva. Concorda comigo? Não há competição, há cooperação. E em geral, a gente tem visto isso funcionar muito bem no nosso meio. Mas quando nós vemos homens liderando bem, assumindo a responsabilidade que Deus lhe deu para liderar, é muito encorajador. E os pais devem liderar. E não me desculpar para dizer isso. É totalmente bíblico. Os homens devem liderar suas famílias. E liderar, especialmente como pai, às vezes significa tomar decisões difíceis, impopulares. Liderar, às vezes, significa amar e servir os outros quando você não se sente... Inclusive, a sua própria esposa, que você deve tanto liderar, mas também servir. Como Cristo fez para a igreja. É difícil o padrão que nós temos. Liderar, às vezes, significa enfrentar bullies. Tem bullies neste mundo que, às vezes, alguns de vocês, alguns de nós, a gente não stand up. Às vezes, tem momentos que nós precisamos fazer isso e nossos esposos estão esperando para a gente fazer isso. Às vezes, liderar também é ficar quieto. Apenas ficar em silêncio. Porque tem momentos para isso também. Como nós lemos em Eclesiastes, tem um tempo para tudo. Temos muitos homens e pais aqui que fazem tudo isso. Um dia, a liderança da nossa igreja, nosso campus em particular, recebeu uma consultoria do nosso campus. Eu não sabia sobre essa consultoria. Foi alguma coisa que a Americana fez em todos os campuses. E tinha uma mulher, consultora, né, que tem muita experiência visitando igrejas, e ela visitou todos os campuses da nossa igreja e outras igrejas também, e ela veio como uma convidada desconhecida. E sabe o feedback que ela deu para mim? Além de algumas coisas que foram úteis sobre a forma que a gente faz nossas cadeiras, a gente deveria considerar mudando isso, algumas questões logísticas e tal, foi muito bom o feedback dela. Mas sabe o que ela falou para mim? Embora não mudei o que ela falou para mudar, deveria mudar, eu vou mudar eventualmente, né? Ela falou, faz mais assim, entendeu? Em vez de straight, mais assim nas cadeiras. Mas, vamos ver, talvez a gente faça isso no futuro. Olha, eu já sou rebelde, né? Mas ela falou o seguinte: sua maior impressão do campus brasileiro, depois de visitar muitas igrejas, foi o número de homens servindo em nosso campus. Amém? Glória a Deus. Os diáconos impressionaram ela muito. Sua disponibilidade, seu serviço, seu cuidado. Ela ficou alegre que tinha muitos homens servindo em conexões, também em kids. Homens servindo em várias áreas. Ela falou que ela simplesmente não acaba vendo isso em muitas igrejas. E eu disse a ela, é porque nós valorizamos homens e mulheres, mães e pais. E cada um tem um papel de desempenho aqui. Não significa que as mulheres sejam menos valorizadas. Na verdade, as mulheres que nós somos são incríveis. De coração. Eu sei que eu estou gabando um pouco sobre vocês. Mas eu não estou sendo bem arrogante, né? A forma que as mulheres servem, a forma que os diáconos servem, muitas pessoas servem aqui, incrível, incrível. Eu estou simplesmente descrevendo o que tenho visto nos últimos 6 anos. Pessoas servindo em Connections, pessoas servindo, chegando aqui cedíssimo para ajudar com café de manhã, pessoas chegando aqui para culto da tarde, pessoas servindo aqui durante a semana, nossos cultos, pessoas que estão liderando grupos de vida. Ontem eu conheci um casal que falou para mim que eles perderam o depósito e mais um valor de aluguel para ir para outra casa, porque eles precisavam ter espaço para o grupo de vida deles. Provavelmente perderam uns $3-4 mil, porque eles valorizaram tanto o grupo de vida. Esse tipo de coisa que nós temos no nosso meio. Toda a glória ao Senhor, mas eu tenho orgulho de vocês, pela igreja que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. E isso criou um ambiente, um espaço maravilhoso para adorar.
Às vezes, eu não sei se você trouxe um visitante, falou, tem alguma coisa elétrica lá na igreja, tem alguma coisa que você enche lá para o momento de louvor. Sabe, é Espírito Santo. É o povo que tem alegre de estar aqui, é o povo que não está aqui para Pastor Jay, nem Pastor Sávio, o povo que está aqui porque eles querem louvar a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Toda a glória a Deus. Mas, para cada homem, para cada pai que serve e lidera bem, eu sei que existem alguns aqui, né, talvez não aqui de hoje de manhã, mas não são liderando bem, não são servindo bem, não estão vivendo de uma forma prudente, mas imprudente. E vamos ser honestos, hoje nós temos a oportunidade de reverter o curso, de mudar, de iniciar uma nova jornada, de reconstruir sobre a rocha sólida. E hoje o Espírito Santo pode te dar poder para mudar alguma coisa na sua vida, que vai ajudar você como pai, você como homem, vai ajudar a sua família. E obviamente isso aplica também para os homens e as mães aqui, amém. Então, 5 coisas, rápido. Primeira coisa, construa suas emoções na rocha. Construa suas emoções na rocha. O homem piedoso que vive sua vida sobre a rocha, a mulher piedosa, construa suas emoções na rocha. O pai, eu acredito, deve de certa forma definir o tom emocional para a sua família. Eu lembro quando eu estava indo, a gente acabou de uma viagem, Luciano celebrou um aniversário grande, a gente passou algum tempo lá na Ásia, e no voo indo para lá foi 16 horas. Eu e minha filha Olivia, a gente estava no segundo atrás daquele espaço de premium, que não deu. Certamente nem first class, nem premium, a gente estava na normal. E a gente estava lá e tinha nenês chorando o voo inteiro. 16 horas. Na esquerda, com uma família, de gêmeos lá em frente e no outro lado. E hoje, veja bem, eu viajei muito na minha vida, mas eu nunca experimentei o que eu experimentei. Foi difícil. 16 horas, só chora. Eu estou brincando. E os pais não sabendo como tratar isso. Eu sei, cara, como eles não sabem como tratar isso? Tudo bem, não quer pacificar, não quer chupar, tudo bem. Mas tem formas de tratar, tem formas de fazer entertainment, tudo tal. Nada. Meu pai do céu, foi a coisa mais longa na minha vida. Graças a Deus por headphones, né? Me ajudou demais. Eu e a Olivia, né? E a Sofia e a Luciana e Joshua lá atrás, dormindo o tempo inteiro, relaxando. E a Olivia assim, a noite inteira. Mas enfim. No final da viagem, quando a gente estava chegando, no final da viagem, final do voo, desses 3 pais falou para mim, foi um pouco barulhento aqui. Um pouco. Com todo o meu ser, eu tenho alta paciência, eu tenho em geral. Mas eu queria falar tudo o que eu queria falar. Meu pai disse, como você consegue permitir que a criança grite para 16 horas direto? Mas sabe, eu segurei, eu falei, sabe alguma coisa? Eu tenho filhos também, eu entendo. E acabou. Ser prudente, não sou o melhor exemplo, mas usando esse exemplo, ser prudente é segurar as emoções naqueles momentos, não é? E todos nós temos esses momentos. Todos nós temos essas coisas em nossas vidas. Nós precisamos ser pacientes. Em momentos de caos, paz, a família precisa de um centro de calma. A família não precisa mais de uma tempestade. Provérbios 16 diz, melhor o paciente do que o poderoso. É difícil não se irritar quando você está ouvindo essas choras, mas o imprudente protege sua raiva. Ele está emocionalmente ancorado. Ele não explode com cada frustração. Ele confessa quando ele está errado. O pai que nunca confessa quando ele está errado, ele não está dando um bom exemplo para seus filhos. Ele cria paz. Tim Keller disse, as emoções, para todos nós, não somos os pais, interessante isso. As emoções não são suas inimigas, mas elas devem ser disciplinadas. Um pai pode sentir alguma coisa profundamente, mas ele ancora
seus sentimentos na verdade das Escrituras, na verdade de Deus. Construa suas emoções sobre a rocha. Segunda coisa, construa seu caráter na rocha também. O caráter é a estrutura da sua alma. Em certo sentido, o que mantém tudo no lugar. Dallas Willard diz uma vez que o caráter é a arquitetura de uma alma. Salmo 1 nos ensina sobre caráter. Como feliz aquela que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e ele medita nessa lei dia e noite. Homens constroem seu caráter e sua casa em Cristo. Não seja o homem que tem muito dinheiro, mas não tem caráter. Que tem uma bela casa, um carro importado, mas não tem caráter. É melhor ter caráter e pouco dinheiro. É melhor ter caráter e pouco dinheiro. Está correndo atrás de todo negócio. Tudo bem, precisamos de negócios, mas alguns de vocês estão perdidos nisso. E está faltando trabalhar no seu próprio caráter. Eu acredito que Deus vai te abençoar mais trabalhando no seu caráter do que correndo atrás de tudo, essas coisas. Provérbios 20 diz, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quer abençoar sua família? Ande em integridade. Seja o mesmo homem dentro e fora da casa. Quantas vezes recebi pessoas da gabinete pastoral, a esposa diz, ela é diferente na igreja do que em casa. Alguns de vocês estão rindo, né? Cuidado, hein? Mulheres, mesma coisa. No carro, gritando com seu marido, chega, que bom estar na casa do Senhor. No carro, o tom é terrível, né? No carro. Enfim, está segurando para o dia dos pais, muito bem. Mas seja um homem sábio, meu amigo, um homem prudente vive da mesma forma, em casa e em público. Um homem prudente mantém a sua palavra, anda em humildade, seu caráter formado por Jesus. Não sabe construir seu caráter, estude o Sermão do Monte. Mateus 5, Mateus 7, é uma forma de você construir esse caráter. Preste atenção nessa série de Salmo que nós estamos fazendo. Estude Provérbios, que tem muita coisa sobre isso. Isso é importante. Terceira coisa, construa sua família sobre a rocha. Seja um líder, não seja passivo. Seja o líder espiritual do seu lar. Faça parte dessa resistência. A verdadeira resistência é piedade, santidade, pureza. Seguir Jesus. Não entregue seus filhos à cultura da morte que existe. Alguns anos atrás eu escrevi alguma coisa que acabou viralizando. Eu falei o seguinte: no mundo cheio de barulho, adote a simplicidade. Leia sua Bíblia, ama seu cônjuge, ensina os seus filhos a respeito de Jesus. Faça cultinho em casa, catequize seus filhos, ensine os 10 mandamentos. Essa é a verdadeira resistência. Guie seus filhos espiritualmente. Não deixe que seus filhos tomem todas as decisões. Eu não estou falando que seus filhos não podem desenvolver independência. Isso é importante. E até alguns brasileiros têm problema com isso. Está dando tudo na mão o tempo inteiro. Não, na boca. Na mão. Boca e mão também. Eu conheço gente que já tem 23 anos e mãe ainda está fazendo aquela coisa com café de manhã, já está fazendo tudo no pãozinho. Ok, particularmente filhos, mas, nem vou falar de nomes. Mas os filhos seus não devem orientar toda a casa. Ok? Isso é importante. Não devem tomar todas as decisões. Seus filhos estão na sua casa. Eles deveriam ir para a igreja com você. Se eles estão morando com você, na sua casa, eles deveriam estar indo para a igreja com você, ou uma igreja. Fala. Mas meu filho tem 13 anos, ele não gosta da igreja, blá, blá, blá. Claro que ele não gosta de... Não, claro, mas talvez tem coisas que ele não gosta, porque ele não quer viver uma vida cristã. Meu filho de 16 anos não gosta da igreja, meu filho não gosta da igreja. Está morando na sua casa. Ao meu ver, ele deve estar indo com a igreja com você. Amém?
Está na sua casa, tem que obedecer suas regras. Eles não estão nos artesãos que constroem a casa da sua família. Você é junto com a sua esposa. Sua casa será torta, homemzinho torto, né? Torta essa casa se você deixar seus filhos tomarem todas as decisões. Homens imprudentes entregam aos filhos a planta da casa e os deixam cuidar da casa. As telas das celulares os disciplinam. As telas, as outras coisas vão determinar onde sua casa vai. Os filhos precisam de pais que construam muros ao seu redor. Eles precisam ser aprendizes, né? Apprentices. Eles precisam ser treinados a valorizar o trabalho árduo, a espiritualidade, a mãe, o dinheiro e a vida. Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar. Mas isso só vai acontecer se você mesmo estiver seguindo esse caminho. Charles Spurgeon diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, mas tu mesmo deves ir por esse caminho. Pai piedoso cria ritmos, como conversas na mesa de jantar, cultinhos em casa, orações antes de dormir. Seja resistência contra o mundo que não incentiva nada disso. Construa sua família sobre a rocha. Amém? Número 4. Construa seu lazer também sobre a rocha. O lazer é alguma coisa ótima. Lazer, leisure, fun, é ótima. Até que deixe de ser. 1 Coríntios 10 diz: todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Pense no seu tempo livre. Como seu tempo livre está sendo aproveitado? John Piper disse: lazer que negligencia a eternidade totalmente não é descanso, é podridão. Homens prudentes escapam demais. Imprudentes escapam demais. Como? Horas e horas e horas videogames. Quando é excessivo essas coisas, você perde. A mesma coisa com os esportes. Uma obsessão excessiva. Todo mundo tem seu time favorito, mas algumas pessoas sabem tudo sobre cada jogador, mas nem sabem que a esposa gosta de jantar, nem sabe o nome da professora do seu filho, nem sabe nada. Tudo bem, conhece tudo sobre isso, esportes, ok, mas tem que conhecer as coisas também da sua família. Se não for, alguma coisa está fora de ordem. Problemático. Fumar maconha, beber muita cerveja, vai sentir bem por um momento, mas nada disso vai construir nada. Horas intermináveis em celulares, tabletes, não vai construir nada. Pornografia, talvez o pior, não só não constrói nada, na verdade desconstrói tudo que é bom. Então, homem, pensa sobre como você tem seu tempo de lazer. O que você está fazendo com o seu tempo de lazer? Lazer é uma janela para o que você valoriza. O lazer não é ruim, mas manter esse lazer sob controle. Imagina como seria a sua casa 10 anos no futuro, se você gastar pelo menos metade do seu tempo que você está fazendo essas outras coisas, construindo a fé da sua família, lendo as escrituras, passando tempo com seus filhos, orando, indo para a igreja. Você vai ter um legado incrível. Seja parte da resistência. Amém? Lazer deve trazer glória a Deus. Construa seu tempo de lazer sobre a rocha sólida, que é Jesus Cristo. Coisa final. Construa sua comunidade sobre a rocha também. O mundo diz que a família é tudo. A verdade é Deus que é tudo. É Deus que é tudo. A família é o plano e desenho de Deus. Super importante. Mas a família, eventualmente, em algum momento, vai te decepcionar. Os filhos vão te decepcionar. Seu cônjuge vai te decepcionar. Não idolitre. Perdoe. Não idolatrar, whatever. Don't make your family an idol. Amém? Construa não apenas a sua família, mas a comunidade que você está a parte sobre a rocha sólida. Porque você não foi feito para construir tudo sozinho. Você foi feito para fazer parte de uma comunidade, uma igreja local.
Amém? Engaje-se num grupo de vida, engaje-se num grupo de discipulado, engaje-se em serviço na igreja, como família importante. Homens prudentes submetem suas vidas à comunidade. Hebreus 10 nos lembra, não deixem de se reunir, mas incentivem-se, perdoe, uns aos outros. Não negligencie a igreja local, faça parte da igreja local, leva sua família à igreja. Homem, não deve ser sua esposa que sempre está, vem para a igreja, deve ser você, levando a família para a igreja todo domingo. Então, pais, essas são as 5 coisas. Mulheres, esposas, também 5 coisas, 5 áreas com as quais eu queria encorajar vocês hoje. Construa suas emoções, seu caráter, sua família, seu lazer e também sua comunidade sobre a rocha sólida que é Jesus Cristo. Como isso vai acontecer? Andando com Jesus. E Ele já está iniciando esse trabalho em vocês. A Bíblia diz em Filipenses 1, eu estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Ele já está trabalhando. Ele já está formando. Ele já está movendo as coisas para o seu bem e para a sua santidade. Amém? Não obedecemos nem construímos para sermos aprovados. Somos aprovados. Portanto, obedecemos e construímos no poder do Espírito Santo. Construir não é esforçar mais, construir é se entregar mais profundamente. Então, olhe para Cristo, essa pedra angular da sua vida. Que Ele seja assim. Que a sua palavra seja a guia que você precisa todos os dias. Que a sua graça mantenha o seu lar unido. Que você vive de uma forma sábia, não de uma forma tola. A pergunta final, particularmente para os pais aqui, mas para todos nós. O que você está construindo? Há achaduras na sua fundação, porque hoje é um momento talvez para você refletir. Se vocês têm construindo muita coisa sobre a areia, peça ao Senhor para ajudar você a reconstruir sobre a rocha sólida, a fundação sólida. Se sua casa está ok, mas está meio instável em alguns aspectos, fortaleça a sua estrutura. E se Cristo nunca tem sido o fundamento da sua casa, deixe que Ele seja o fundamento hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar por vocês. Deus, obrigado por essa mensagem hoje. Obrigado, Deus, porque entendemos que Tu está nos chamando, todos nós, mas particularmente os pais aqui, para andar contigo, em intimidade, em profundidade, de uma forma prudente. Nos ajuda como pais e como pessoas viver as nossas vidas totalmente sobre a rocha sólida, que é Jesus. E obrigado, Jesus, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos pecados, mesmo quando a gente não tem realmente atingido quem precisamos atingir, Tu já cuidou de tudo na cruz. Obrigado por seu ato que nos dá a segurança de saber que a gente está contigo. Que é tua obra, no final das contas, que importa mais do que tudo, todo o resto, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua obra na cruz. Obrigado por ter nos salvar, Senhor. Salvar cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia em nossas vidas. Que cada pai aqui, em particular, Senhor, possa experimentar tua presença de uma forma bem tangível hoje, que Ele possa liderar a sua casa, que Ele possa ser um homem de Deus, que Ele possa ver milagres na hora que vem, e que Ele possa, por Tua graça e misericórdia, Senhor, construir uma casa sobre essa rocha sólida, construir uma família sobre essa rocha sólida. Cuida dos pais, cuida dos homens, cuida de todos nós, ó Senhor. Sempre, ó Senhor, pedimos que Tu possa ser nosso norte. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Em nome de Cristo eu oro. Amém e amém. Que essa mensagem seja um encorajamento para todos vocês. E feliz Dia dos Pais. Amém.